Oi, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto, e hoje eu vou ensinar vocês a identificar bruxas, né? Segundo o título do vídeo. Mas eu parcialmente enganei vocês, tá? Eu vou falar sobre o simbolismo lunar, sobre os primeiros cultos à lua, né? Essa relação com a deusa Hecate, e também vou falar um pouquinho sobre a relação do filme A Bruxa, de 2015, e algumas coisas também sobre a Idade Média. Então é um assunto assim, um tanto quanto longo, né? E nesse percurso eu acho que vocês vão aprender a identificar bruxas, entendeu? Então é isso que importa, é isso que importa. Eu vou conseguir falar sobre o que eu gostaria de falar e vocês talvez fiquem felizes. Então eu espero que vocês gostem, né? É interessante a gente lembrar que os cultos primordiais, eles surgiram dos cultos aos luminares, né? Porque você imagina, né? Não tem nada, não tem referência nenhuma, estamos ali de boas, de repente surge uma bola gigantesca que clareia tudo na Terra, e existem ainda correspondências conforme o movimento desses astros, tudo na Terra fica diferente, né? Então é muito interessante observar isso. Uau, deve ser Deus. Então aí começou essa situação, né? É o que dizem. Mas é interessante que na Bíblia, quando a gente vai ler Gênesis, né, sobre a criação dos luzeiros, a gente vê que Deus não coloca a palavra lua, né, não atribui nenhum nome, né. Eu peguei essa versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Então ela tem até uma nota de rodapé explicando que Deus não coloca a palavra lua justamente para evitar cultos pagões, né? E também a gente logo em seguida vê que Adão coloca os nomes nas coisas, né? Então, que todas as criaturas, tudo que foi criado por Deus, o homem tem poder sobre, a partir da nomeação. Assim como a gente coloca o filho no nosso nome, né? Porque a gente tem responsabilidade sobre ele. Então, o Adão, no caso, o homem, tem responsabilidade sobre as criaturas. E não é, ai, nossa, que coisa horrorosa, que o homem pode explorar a natureza e usar tudo para o seu bel prazer, está no topo da cadeia de comando. Não é bem assim, não é bem assim, porque o uso também com responsabilidade, né? Dentro de um entendimento, de um respeito, enfim, quando eu entendi isso, fez toda a diferença, parei de ser vegetariana, né? Que loucura. Enfim, então só rapidinho aqui. A passagem é do Gênesis, né, capítulo 1, versículo do 14 ao 18. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Veja como é empregada a utilidade, né? Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, e as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, e para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Então percebam que tem sempre um fundamento, tem sempre um porquê, tem sempre um objetivo, os luzeiros, né, que a gente chama hoje de sol e lua aqui no Brasil, né? Mas foram cultuados durante muito tempo. Ainda hoje em dia tem gente que cultua Sol, que cultua a Lua, sendo que eles servem ali realmente para algo importante, mas não a ponto de uma adoração, né? Então, existem essas duas motivações ali de por que que tem essa palavra luzeiro na Bíblia, né? Para evitar essa adoração, que aí, né, não cabe muito bem. Pois bem, dentro da própria passagem, a gente vê que comanda o dia e a noite, né? Tem essa diferenciação, o calendário, as festas. Então, tem toda uma manifestação na própria natureza de correspondência. E a gente vê essa correspondência, obviamente, claramente, nas marés, né, que a gente vai ter lua cheia, maré alta, lua nova, maré baixa, o crescimento das plantas, o desenvolvimento das mesmas, elas sempre vão florescer numa lua cheia, né? Além da própria estação do ano adequada, a gente vai ter também o tempo certo de plantar, de colher
ou para consumo, de podar, né, para que ela se fortaleça. Então sempre tem uma correspondência adequada conforme o movimento das seivas. Então a lua, ela tem uma correspondência muito forte com a movimentação das águas no geral. A maré é bem mais explícita, né? E nas plantas a gente vê essa relação com a seiva. No caso das mulheres, a gente tem nosso period, né? Nosso período, a menstruação e a ovulação, conforme também as fases da lua. É claro que a gente vê isso nos vermes também, né? É bom tomar os vermicidas ali com lua cheia e lua nova, né? Que a lua cheia eles estão saindo para namorar, e na lua nova eles estão botando os ovinhos. Então, tem essa correspondência. Teoricamente, a mulher deveria, né, seguir mais ou menos essa relação da lua. No caso da menstruação na lua nova e a ovulação na lua cheia. Só que às vezes acontece ao contrário, mas querendo ou não, todas têm alguma correspondência com as fases da lua. Assim como o nascimento dos bebês. Pode reparar que o povo antigo sempre fala, né? Ah, vai nascer na mudança de lua, quando é que vai ser a próxima mudança de lua? Porque tem até a astrologia esotérica que fala que os bebês eles ficam na lua cheia e na lua nova, né? Os espíritos eles ficam ali na lua esperando para descer, né? Para encarnar. Eu acho isso engraçadinho. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, né? Mas é interessante a gente observar que tem essa questão do nascimento conforme a mudança de lua. Inclusive, né, muitas mudanças e transformações acontecem na mudança de lua, não só biológicas, a gente vai ver uma relação também na saúde, né? As doenças tendem a ter um ápice na lua cheia, as febres são mais altas na lua cheia, cirurgias, o ideal é fazer na lua nova, quando a corrente sanguínea tende a ter um pouco mais de tranquilidade, né? É, enfim, então tem essa correspondência com toda a relação ali biológica, fisiológica, de saúde, enfim, se corresponde com toda a vida na Terra, né? É algo muito forte. Mas nada acontece sem o sol. Assim como as plantas elas precisam do sol, né? Toda a água ela precisa dessa auxílio dessa movimentação solar. A própria lua ela vai refletir a luz do sol. Ela não tá ali sozinha à toa, não. Ela reflete a luz do sol. A mulher ela só tem bebê com o homem, que é o sol da nossa vida, né, gente? Então sempre precisa também desse yang, desse masculino, desse complemento para que se tenha realmente vida. Porque o que que acontece, né? Se a gente parar para pensar, a Lua, então, ela tem essa óbvia correspondência com a Terra, com a água e com a mulher, também com espelhos, né? A gente vê o reflexo na água, tem toda essa relação com Lua, com prata. A prata sempre foi utilizada como um espelho, né? Principalmente até hoje em rituais mágicos, mas enfim. A mulher, ela corresponde à prata, tanto que é legal a mulher usar o dourado para não ficar um excesso de yin, né? O excesso de feminino, sempre tem que tomar esse cuidado. É, então, é interessante observar essa correspondência entre esses elementos. E o que que acontece quando a gente fica colocando ali muito yin, muito feminino? A gente não reparou que a Terra é algo receptivo, a Lua é algo re- receptivo porque ela recebe a luz do Sol, a mulher ela recebe o homem para ter o bebê, né? A gente vê o espelho que recebe um reflexo, todos são, entre muitas aspas aqui, vazios em si, né? Eles são como se fossem recipientes, como se fossem o próprio cálice, né? Tem toda essa relação de receptividade. A natureza yin, o feminino, ele é receptivo. A própria água, ela se molda ao ambiente, né? É, tem toda essa questão de flexibilidade, de suavidade. E quando a gente coloca, então, um espelho na frente do outro espelho, o que que acontece? Vira um vórtice de energia, porque é muito muita receptividade, muita abertura. É tipo um buraco negro, né? Eu gosto de comparar a mulher com um buraco negro. Ai, gente, as mulheres vão, vão rir, vão me odiar. Mas saibam que é brincadeira, tá, gente? Eu já falo bem das mulheres, só um pouquinho, daqui a pouco. Peraí. É, então, é uma capacidade de concentração de energia, né, de captação de energia muito grande.
Então, a gente vê esse exemplo dos espelhos, né, que um espelho na frente do outro vira esse reprodução de imagens infinitas, né? Eles dão uma sensação de ilusão, de labirinto, né? Tem até brincadeira de labirinto dos espelhos e tudo, uma coisa meio filme de terror, né? Tudo bem. Então, de fato, a mulher ela tem essa receptividade justamente para poder dar a vida, então ela já é iniciada, ela em todas as sociedades ela já tem essa iniciação, ela já nasce, digamos assim, sacerdotisa, né? Ela é sacerdotisa do lar. O poder da oração da mulher é muito forte. A mulher tem essa capacidade de conseguir materializar o que ela sente de uma forma muito intensa, e por isso que ela precisa ter uma direção, uma orientação, algo que canalize esse potencial dela para algo frutífero, para algo que gere vida, que gere vitalidade, que gere algo grandioso, assim como a lua, assim como a terra, assim como a mulher gera vida, gente, ela gera um bebê. Tem coisa mais maravilhosa e fantástica do que isso? Eu desconheço, tá? Aqui na Terra eu desconheço. É algo realmente divino, é algo realmente fantástico. E aí a gente vê o papel do Sol, né? Por mais que a gente lembre que a mulher segue o homem, né? Tanto na constelação, na religião, a gente tem essa relação de uma é, é, é uma relação de obediência, né, de submissão, mas é justamente para lembrar que, por mais que a mulher tenha esse poder todo, ela nem sempre sabe como usar isso de uma forma adequada. Porque, como ela é sempre receptiva, às vezes ela está recebendo ali alguma ideia que não seja muito interessante, como foi o caso de Eva, que pela serpente, né, ela viu que era uma boa ideia. Gente, imagina, ela não era burra, ela não era ignorante, entendeu? Ela era, ela ouvia os passos de Deus no Jardim do Éden. Eles tinham uma proximidade com Deus, assim, que malemar alguns santos devem beirar a ter alguma coisa assim. Imagina, com todo esse recurso, e ainda assim, ela resolveu ouvir a serpente, e assim, pelo momento que ela ouviu, que ela foi enganada pela serpente, houve a queda. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado, né, para não ficar ouvindo coisas de pessoas que não querem o nosso bem, né? Então, o papel do homem, assim como o sol, assim como a gente vê Deus, né, no caso, tem essa relação de direcionamento, porque eles não têm essa facilidade toda com esse potencial de energia. Então, eles conseguem se centrar um pouquinho mais. A única coisa que desestabiliza eles é a própria mulher, né? Porque ela é toda maravilhosa. Então, essa relação de vórtex de energia, a gente também lembra dos primeiros cultos, né? A Lua, que se relacionam bastante com a deusa Hecate, né? Alguns dizem que ela era de... Os pais de Hecate eram Perses e Astéria, outros de Zeus e Hera. Eu acredito que o mais provável seja somente de Nix, tá? Que é a deusa da noite. Tem um pouquinho sobre ela também quando ela é mãe do deus dos sonhos, né? Que eu falei aqui uma introdução sobre os sonhos, onde eu conto um pouco dessa parte mitológica, né? Sobre os sonhos, o sono, as divisões do sonho, como a gente pode classificar. Tem um outro vídeo aqui no canal bem interessante. Onyx e Erebo. Erebo, então, são as trevas, tá? Então, na mitologia é muito comum isso acontecer, tá? A gente não sabe muito bem quem que é filho de quem que é pai de quem, ainda mais esses deuses mais primordiais, mais antigos, né? Que são manifestações muitas vezes de um elemento só. Então, até tem vários livros aqui na estante de consulta sobre simbolismo e mitologia, e até eles colocam justamente essas várias possibilidades, né? É, e o significado, quanto ao significado da palavra Hecate, né? Ela pode significar vontade, para o grego, né? Então é uma vontade própria, ou fazer conforme minha vontade, coisas assim, né? E a gente lembra de que a gente não pode fazer nossa própria vontade, né? Porque lembra que eu falei que por mais que a mulher tenha um sol, né, para direcionar ela, a gente precisa sempre estar ali desenvolvendo virtudes, que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Porque se a gente for realmente só pela própria vontade, num sentido corpóreo, eu particularmente não ia sair da cama. Eu ia estar lá agora, nesse momento mesmo, comendo bolacha e vendo filme
The Office, The Office. Estaria vendo The Office pela quinta vez, entendeu? Mas assim, fazer o quê? A gente precisa tomar vergonha na cara, colocar a preguiça no bolso e fazer as coisas mesmo assim, entendeu? Não dá pra gente ficar fazendo só a nossa vontade. Imagina uma criança, né, sem pai nem mãe. Os pais são o sol da criança. Então, sempre vai ter alguém melhor que a gente, sabendo um pouquinho mais que a gente, né? Eu, pelo menos, escolhi um marido que sabe bem mais que eu para me ajudar nisso. Deus me livre, um marido que não sabe tanto quanto eu. Nossa, tem que ser muito mais inteligente que eu para me ajudar nisso. Então, assim como as crianças, né, elas têm os pais para orientar elas, a esposa ela pode contar com o auxílio do marido para orientar ela também, né? Ela só precisa saber escolher. E no caso do marido, ele recebe a orientação de Deus, né? Ele consegue discernir um pouquinho melhor essa questão. A mulher, ela recebe muita vexação, gente, muita, muita, muita. Por mais que ela tenha também uma proteção natural, você pode observar que a maioria das possessas são mulheres, justamente por conta da receptividade. Enfim, a vontade, então, a gente percebe que ela precisa ter um alinhamento, ela precisa ser racional, ela precisa ter um desenvolvimento de virtudes ali, né? Não pode ser igual a criança que quer tomar produto de limpeza achando que é suquinho de tangue, né? Não dá, até suco de tangue é bem perigoso, né? Enfiar o dedo na tomada só de brincadeira. Não pode, gente, não pode, é perigosíssimo. Bom, uma outra possibilidade derivada dessa palavra seria um epíteto obscuro de Apolo. Apolo é o Sol, né? E nesse caso, a gente vai ter a tradução como a que opera à distância, a que remove ou move, a que alcança longe, a que lança dardos longe. Então, tem essa relação com movimentação, distância, que é a própria Lua, por mais que ela seja próxima, né, da Terra, ela ainda assim tem uma movimentação muito rápida, né? E ela traz concretizações aqui para a Terra. E também tem uma semelhança com a deusa egípcia do nascimento, que é a Heket, que pode ser traduzido como magia, tá? Então, as deusas egípcias, elas eram bem temperamentais, assim como as mesopotâmias, né? Então, tem uma coisa, assim, meio efervescente ali, né? Sabe a pessoa com um transtorno de personalidade, né? Aqueles transtornos de personalidade modernos que todo mundo gosta de ter? E até aquele que ninguém gosta, né? Ninguém admite que tem, né? É bem complicado. Não, eu sou normal, eu sou melhor que todo mundo, né? Aquelas coisas assim, meio narcisa, né? Então, é mais ou menos isso, as deusas egípcias, né? Só para vocês terem um saborzinho ali, né? Eu não sou muito especialista nessas mitologias, porque os nomes para mim são muito diferentes. Eu prefiro ficar com a grega e com a romana. Mas, enfim. Então, ela é representada por três faces, né? Como vocês já devem ter observado, deixado meio esquisito. Por que que ela tem três caras aqui? Pois bem. Essa relação tríplice, vocês talvez tenham visto nas Wiccas, né? A deusa mãe, a deusa anciã, a deusa jovem, virgem, né? Então tem essa correspondência aí com a deusa Hecate. É justamente dela que deriva, tá? Justamente representando também as fases da lua, que seria a lua crescente, lua cheia e lua nova. A gente tem várias outras subdivisões, mas essas são as principais, digamos assim, né? Tendo correspondência também com os ciclos da mulher e com as próprias idades da mulher. Então, a gente tem a mulher virgem, a mulher mãe e a mulher anciã, tá? Então, tem toda essa correspondência ali com essas três fases. E também tem uma relação ali com as encruzilhadas, né? Que é bem conhecido pelas religiões de esquerda. Depois, gente, deixa eu contar para vocês. De pausa na aula para eu contar um caos. Quem não quer ouvir, vai avançando aqui rapidamente. Eu sou do Paraná, né? Vocês devem ter percebido aí pelas formas de falar, né? Talvez, né? O padre aqui da paróquia achou que eu vinha da Bahia, né? Mas não sei, né? Mas só para esclarecer que eu vim do Paraná. Aí eu vim para o Rio de Janeiro para casar com meu marido. Chegando aqui na serra, subindo na serra, eu vejo um bonequinho. Eu falo, olha, um bonequinho de terno, que bonitinho. Meu marido quase bate o carro. Minha sogra faz sinal da cruz, ele faz sinal da cruz. Você tá maluca? Olha o que você tá falando. É uma entidade. Eu falei, meu Deus, que vergonha, meu Deus do céu. Pois bem, né?
lá no Paraná, no jardim, a gente vê gnominhos, né? Eles colocam muito gnominho no jardim, colocam enfeites no jardim. Eu achei que fosse um enfeite de jardim, eu juro pra você. Eu achei que fosse um enfeite de jardim, porque a gente só vê umas cachaça com frango. Nem tem frango, eu nunca vi uma macumba com frango, só com cachaça e uns pratos de farofa, né? Só vi isso. No meio do mato, lá no bosque, né? Eu sou de Campo Mourão, no Paraná. Então eu só via isso lá no meio da mata fechada. Aqui, gente, cada encruzilhada você encontra um pratinho e um bonequinho com vela, com bebida, com um monte de coisa. Todo lugar tem isso, porque aqui no Rio de Janeiro é o antro, né? Então eu tive que aprender a ter um pouquinho mais de malícia com essas coisas, porque eu não tinha. Ainda acho meio que eu sou meio bobinha. Então, assim, algumas teorias dizem que deriva-se dessa deusa Hecate, porque ela era cultuada também pelos viajantes, né, pelos navegantes, porque tem essa correspondência com a lua. Ela não tem relação com a parte fértil da lua, não tem relação com essa parte ali maternal da lua, ela tem relação com a parte escura da lua, obscura, com a oscilação, com a inconstância, com uma lua sem um sol, sem uma referência, tá? Então, o que que a gente vai ver, principalmente? A gente vai ver que os viajantes, então, enquanto eles estavam ali cruzando as estradas, deixavam-se pratinhos de comida para eles. Alguns dizem que eram os escravos que recebiam esses pratinhos, né, fugindo ali das fazendas, né? Tem várias histórias aí sobre isso, mas a original, real, oficial é da deusa Hecate, tá? É, então, a gente vê que essa relação do 3 ele vai formar uma relação de um vórtex de energia, né? Que chama muitas criaturas espirituais. Tanto que quem já morou em casa de esquina sabe que o sono não é muito tranquilo, mesmo que seja num bairro extremamente tranquilo, justamente pela movimentação de energia. Se eu não me engano, a casa do Chico Xavier era numa encruzilhada. E aí ele aproveitava isso, porque ele era espírita, ele gostava de falar com espírito, né? Com os mortos, com umas coisas assim, né? Então, para ele tudo bem. Então, tem muito essa relação. Inclusive, muitos centros espíritas também são de esquina, justamente por conta dessa movimentação espiritual, facilita uma canalização de espírito. Só que você nunca sabe se é um espírito que está no inferno, se está no purgatório. Dificilmente vai ser um espírito que está no céu. Isso se não for um demônio zoando com a sua cara, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa aula. Então tem essa relação com portais espirituais, né? Com uma coisa ali realmente muito forte, muito intensa. Ela regia ali, principalmente ela era uma deusa cultuada pelos agricultores, né? Pelas mulheres que trabalhavam na agricultura, porque a agricultura tem toda uma relação com as fases da lua muito forte, né? É, tem relação também com cemitérios, com os mortos, com loucura e contra a bruxaria. Eu acho muito engraçado essas duas partes aqui, contra bruxaria e loucura, porque era justamente ela que causava tudo isso. Então era tipo pedir, opa, por favor, pode desfazer o que você fez aqui, né? Então é basicamente isso, né? Acho muito interessante. Bom, é, a gente também lembra que essa relação da movimentação da Lua, ela também traz transformações, né? Lembra que eu falei? Que transforma a mulher, que transforma as doenças, que transforma a natureza. Então, também tem muitas criaturas mitológicas que elas se transformam na transformação da Lua. Então, no Brasil, a gente tem várias. Quem mora em cidade pequena, cidade de interior, perto de reserva, reserva grande, principalmente, né? Igual eu moro, é fantástico ouvir as histórias, os relatos aqui, assim. Eu adoro esse tipo de história. Então, a gente tem história principalmente de lobisomem aqui na cidade. Muita história de lobisomem. Mas a gente também tem histórias ali no Brasil de boto, sereia, né? Aí tem uns metamorfos, trolls, né? Na mitologia japonesa a gente tem a kitsune. Na mitologia escocesa, a gente tem os Selkies. Então, a gente vai ter vários elementos mitológicos de transformação conforme a sociedade que a gente está inserida. Sempre vai ter algum bicho que se transforma conforme a mudança de lua. É muito interessante isso. Eu acho fantástico.
Então, essa relação de criaturas esquisitas e transformação, né? Eu vou lembrar vocês também da relação do filme A Bruxa, né? Então, a gente viu ali que a gente tem os cultos da deusa Hecate, né? Eles, inclusive, colocavam na porta de entrada da casa um altarzinho com é tipo um pratinho, assim, sabe? Com símbolos, com três ladinhos, com os triângulos, com umas coisas assim, para proteger contra magias, né, das trevas. É, sendo que a própria deusa que regia e trabalhava com essas coisas, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar. Então, o filme A Bruxa de 2015. Eu fiz uma pequena análise sobre esse filme aqui no canal. Então, quem quiser saber mais detalhes, na verdade, ficou mais uma aula de catequese, eu vou ser bem sincera para vocês, tá? Eu vou tentar não catequizar tanto aqui, mas é interessante a gente lembrar desse filme. Quem não viu esse filme é bem didático. Eu não achei ele tão assustador, eu achei ele um filme bom, só é interessante ter cuidado com a cena final. Não ouvir a música da fogueira, tá? Só anotem isso mentalmente tudo bem, né? Assistam um domingo à tarde, né? Ali com a família comendo pipoca, não. Mas é bom, assim, assistir com fim didático, porque o que vocês vão encontrar de análise na internet falando que, ele é um filme psicológico, fala sobre a repressão da mulher, porque a mulher era reprimida, porque não sei o quê, não sei o quê, é tudo mentira, é psicológico. Ai, meu Deus. Eu falei que eu não ia catequizar, né? Tá bom. Recomponha-se, Amanda. Não vou catequizar. Ele não é um filme psicológico. Ele é um filme que retrata justamente, exatamente, como se transforma em bruxa, tá? Lembrando que não tem nem comparação aqui, mas as bruxas são esposas do capeta, tá? Sendo bem direta, do pé rachado. Então, nada mais é do que ele querendo mais uma para o seu noivado. A gente vê várias referências disso na cultura hoje em dia também. Como, por exemplo, grandes artistas pops, que tem até uma música da senhorita Lady Gaga que fala justamente sobre isso, né? Ela, gente, ela é doutora em simbolismo da ótica da teologia, das sociedades secretas e E ela zoa da cara de todo mundo, né? Vocês são fantásticos. Então, assim, cada clipe dela é um. Nossa, me dá até dor de cabeça de tanta coisa que tem. Não tem como traduzir em palavras, entendeu? Porque o símbolo ele é usado justamente para resumir alguma coisa, entendeu? Ela tá resumindo um monte de coisa. Então, tem um clipe dela, se eu não me engano, é o Bad Romance, que ela coloca justamente essa relação das noivas do pé rachado, né? E, pois bem, então são várias formas dessa manifestação. A mais clássica é a bruxa da floresta, tá? E ela perde a humanidade dela, ela vai perdendo a humanidade dela para se tornar uma criatura do demônio, tá? É, Eu vou falar com calma agora para eu não esquecer de nada, porque eu não anotei. Tá anotado aqui, tá anotado aqui. Isso que importa, né? Então, a gente vê nas culturas antigas as sacerdotisas de Hécate, a gente vê também na cultura moderna algumas inserções neopagãs, né? É, a gente vê principalmente algumas ideologias que vão trazer sempre o que traz em comum? A ideologia. A ideologia de uma mulher sozinha, uma mulher solteira, uma mulher magista, uma mulher que não aceita um sol na vida dela, que ela quer ser lua em si vazia, com a ausência de vida, arrancando a própria vitalidade do útero, que é o que aconteceu com a primeira esposa de Adão, que a gente tem um asteroide que eu chamo de lua negra, porque eu não quero ficar chamando do demônio para nada, não quero chamar nem para vocês nem para mim, Deus me livre. Então eu sempre falo lua negra, porque é justamente essa ausência de luz. Ela também tem esse nome oficial, né, esse asteroide, e é o ponto escuro da Lua, e também é um asteroide. Então, o que tem de correspondência, né? É um demônio da loucura, da luxúria e do assass de bebês, né? Basicamente isso. Então, essa ideologia
comum para vocês identificarem uma bruxa, né? Então, muitas que falam que ficam ali fazendo chazinho e dizendo que são bruxas, no final são mesmo, se elas são, né, dessa ideologia aí que é a favor desse ato, né? Então, é isso aí, gente. Horrível, gente, muito triste. Então, o filme ele retrata uma família que, por conta ali de um grupo, uma desavença de um grupo, alguma situação que aconteceu com o grupo, eles resolvem sair dessa proteção desse grupo e eles começam a ficar vulneráveis. Lembrando que a deusa Hecate, ela sempre protegia ou cuidava ou, de repente, recrutava, vamos, quem sabe, né? Os vulneráveis, os que estavam à margem, os que estavam sem uma proteção. Então, houve uma discórdia, eles saem do grupo, a mulher contra o marido o tempo todo, xingando ele, brigando com ele, não concordando com ele, fazendo tudo ao contrário. O que que acontece? Pois bem, o homem e a mulher, eles são a estrutura do lar, eles são a base, eles são o pilar de sustentação. Se a mulher está contra o homem, nada vai dar certo. Por isso que mulheres, escolham bem seus maridos, para que vocês queiram honrá-los, queiram segui-los, tenham orgulho deles, tenham felicidade por estar no lado deles. É isso, entendeu? Não é você seguir um cara bêbado que não quer nada com nada na vida. Não é você seguir e ser obediente a um cara agressivo. Não! É pra você casar bem. Oi, acorda pra vida. É simples assim, tá bom? Enfim. Então, elas saem da proteção do grupo, essa família, a mulher tá contra o marido, e isso tudo vai gerando aberturas de vulnerabilidade nessa família. Ela vai ficando desestruturada. E aí, o que que acontece? Começam brincadeiras entre eles, entre as crianças, né? A filha mais velha, ela fica responsável, de certa forma, pelos irmãos mais novos, mas todos começam a acusar ela de bruxa, começam com uma brincadeirinha esquisita, né? Os gêmeos mais novos, eles começam a ficar cantando pro bode, né? O Black Phillip, né? As coisas assim, música que gruda na cabeça. O filho do meio, né, o segundo filho, ele começa a entrar na puberdade, então ele começa também a perder a inocência dele, né? Então, vários gatilhos ali de vulnerabilidade nessa família. E as criaturas da floresta, mata fechada, mata virgem, vocês conseguem encontrar realmente aquela bruxa bem sinistra, que perdeu a sua humanidade. Tem algumas cenas, dependendo da versão do filme que vocês forem assistir, que tá sem cortes. Então vai aparecer realmente aquela criatura que vai perdendo a humanidade. Ela começa a se transformar num bicho, em algo horroroso. Então tem como fazer essa transformação em algo bonito, sedutor, que seduziu o menino, né? E realmente, de fato, tirou a inocência dele, fez um pacto com ele, ele ficou possuído ali naquele caso. E é até interessante a gente também falar sobre a tentativa de tirar a possessão do menino, é que eles não conseguiam terminar a oração, né? E o demônio, ele sabe a Bíblia de cor e salteado, de trás para frente, ele conhece todas as orações. Então, o problema não é exatamente citar a Bíblia ou fazer orações simples, são orações precisas, né? A gente vai ter o ato, o rito de exorcismo, a própria oração do São Miguel Arcanjo, a oração de São Bento, a oração do terço completo, a ladainha de Nossa Senhora, né? É, é, Então, tem orações específicas, tá? Que são específicas mesmo para fazer o exorcismo. E ali eles não tinham isso, né? Acho que eles não eram católicos, eu não me recordo a religião que eles pertenciam. Enfim, então a gente também tem uma criança não batizada. Não sei se os outros tinham algum tipo de batismo cristão, mas realmente não me recordo, gente. Mas o bebê recém-nascido, ele não tem nenhum tipo de batismo. Se eu não me recordo, eu não sei nem se ele tinha nome. Não lembro disso no filme. Mas no caso do nome, ele é a proteção, né? Lembra que eu falei lá no começo? O homem nomeia as criaturas não só para ter domínio, mas também para protegê-las. Então, o nome, gente, ele confere ali um domínio sobre aquela criatura, sobre aquela pessoa, né? Por isso que, inclusive, a tradição é a mulher receber o sobrenome do marido, porque ela está recebendo todos os direitos como esposa, toda a proteção que o marido, né, confere a ela. Tanto que
tradicionalmente, se acontece qualquer coisa com a mulher, o responsável é o marido. Eu me casei com um homem que ele tem esse senso de responsabilidade. Então é muito importante saber disso, né? Então, pra mim, não custa nada. Inclusive, daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer almoço, né? Lavar louça. Não me incomoda nem um pouco. Eu adoro fazer isso, porque é um carinho que eu tenho pelo cuidado que ele tem comigo, entendeu? Uma coisa assim, natural. Enfim, então, nesse caso desse filme, a gente tem vários elementos ali totalmente vulneráveis, né? E a filha mais velha virgem, que era o mais interessante, né, para a criatura. Então, o que que acontece? Começa pegando o bebezinho, além deles estarem com fome, tudo dando errado, desentendimentos, né? É, pega o bebezinho muito rápido, provavelmente para fazer rituais, várias coisas lá, que tem rituais com sangue, com a gordura, com muita coisa ali. E aí pega o filho mais velho, volta possuído, possui os dois gêmeos, que talvez já tivessem possuído os dois gêmeos mais novos, né? A mulher fica enlouquecida, e o objetivo era justamente desestruturar, né, a família para que a mais velha fosse seduzida. Então ela é seduzida pelas palavras, né? Você quer uma manteiguinha? Você quer um vestido bonito? Você quer conhecer o mundo? E, gente, por mais bobo que isso seja, por mais. Eu não ia por uma manteiga, eu não ia por um vestido. Gente, você tem condições de comprar uma manteiga. Você tem condições de comprar um vestido, de ter um vestido, entendeu? Então pensa numa pessoa que nem conhece o mundo, nem conhece a vida. A oferta é sempre proporcional à realidade da pessoa. Tanto que, hoje em dia, o que que a gente vê de ofertas? Fama, reconhecimento, dinheiro. Tem pessoas que querem ser possuídas justamente para terem as habilidades necessárias para conseguir os objetivos delas. Então, não é, ai, nossa, coitadinha, ela era ignorante com o mundo. Não, é sempre proporcional à realidade da pessoa. Isso que é mais chocante, porque a gente aumentando isso, vai aumentando isso, e de repente, para alguma pessoa bem mais esclarecida, dinheiro, poder e fama não é nada, entendeu? Não é nada. É algo ridículo, porque é do mundo, é da matéria. Quem que é o príncipe do mundo? É o pé rachado, gente. Enquanto a maior parte da humanidade não tiver realmente no caminho da santificação, o mundo jaz do maligno justamente por conta disso. Enfim. Então o filme termina com aquela cena da fogueira, né? A cena da fogueira, inclusive, eu falei para não ouvir a música, ela tem uma dança bem característica de ativistas, né, dos direitos das mulheres, entre muitas aspas aqui, né, que eu não quero falar a palavra para não chamar, não quero nenhuma aqui nos comentários reclamando. Então, que são a favor, né, da mulher tirar o bebezinho da barriga, né, que são a favor desse assassinato, né, que nada mais é do que isso. Então, enfim, vocês já entenderam. A dança do final da fogueira é característicasíssima disso. É igualzinha à revolta das ditas cujas filhas de Lua Negra. Bom, aí a gente entra na questão das caças às bruxas da Inquisição, né? Ai, Amanda, na Idade Média eu não podia fazer um chazinho porque eu ia pra fogueira. Ai, Amanda, você fala isso hoje porque a gente já conseguiu conquistar os seus direitos. Ai, Amanda, fala isso quando você não podia votar. Gente, nem as mulheres queriam votar, era um movimento de meia dúzia de mulher e a maior parte apoiado por homens, assim. Enfim, gente, estudem história de verdade, tá? Não leiam sempre os mesmos livros, não fiquem vendo sempre as mesmas pessoas falando as coisas. Abram a cabeça de vocês. Bom, o que aconteceu? O Papa João Paulo II, ele quis pedir pecado pelos... quis pedir pecado, não, quis pedir perdão pelos pecados dos filhos da igreja, tá? Porque a igreja ela é santa, ela não peca. Mas o homem que faz parte da igreja, ele sim tá sujeito a erros, ele peca, tá? A gente só para de pecar quando a gente fecha os olhos e morre. É simples assim, tá? Pois bem, então ele resolveu entender melhor o que tinha acontecido durante a Santa Inquisição. O que foi esse período da Idade Média, que aconteceu, para ele poder pedir perdão em nome dos filhos da igreja.
Aí ele reuniu, quantos foram? Ele reuniu os 30 maiores historiadores da época, de diversos países, de diversas religiões. Não tinha só católico, tinha de todas as religiões ali, 30, imagina, são 30 historiadores, os melhores historiadores, tá? E aí ele reuniu um compilado de documentos oficiais históricos, com mais de 700 páginas, tá? Ele ficou conhecido como Le Inquisitione, do Papa João Paulo II, foi dessa época. Esse documento, ele foi traduzido, resumido, porque ele estava em vários idiomas, beleza? Pelo professor Felipe Aquino. Esse livro se chama Para Entender a Inquisição. Então, ele é um livro que ele vai falar, vai ensinar sobre esse tribunal da Inquisição, que ele foi constituído pelo Papa Gregório no ano de 1231, tá? Porque o que que aconteceu? A gente tem que começar 200 anos antes. Então, por volta de 1031, tá? Por volta de 1031, é, na Europa, nessa civilização europeia, eles eram 100% cristãos, tá? Todo mundo era cristão, todo mundo. Por isso que, inclusive, a autoridade do rei era equivalente à autoridade do papa. Então, o que o papa, o que o padre, o que a igreja decidia, o rei decidia, com base nisso, porque eles eram realmente totalmente católicos. E, enfim, essa sociedade totalmente cristã foi o que moldou toda a arte, os costumes, todas as bases da sociedade por mais de 600 anos. E aí surgiram os cátaros. Quem são os cátaros? Gente, tem coisas que eu não posso falar aqui nessa plataforma de vídeo. Eu acho que eu já até extrapolei meu limite de palavras aqui. Mas tenta imaginar um motivo pelo qual você iria querer realmente jogar alguém na fogueira. Tenta imaginar um motivo que, nossa, você merece. Ok, então era bem pior do que isso. Tá? É isso que eu posso falar. Vocês vão encontrar isso nas plataformas de pesquisa aí, quem eram os cátaros, o que que eles faziam, por que que todo mundo estava com raiva deles. Então, assim, era algo apoiado pela própria sociedade ali, ok? Pela própria sociedade dessa época da Europa, totalmente cristã. Então, assim, era uma coisa, uma atrocidade tão grande, que o sacerdote, né, os padres, eles até assim, olha, você tá errado, você não pode fazer isso com as pessoas. Porque eles acreditavam num Deus bom e num Deus mau. Aí eles pegavam as pessoas que falavam que estavam em nome do Deus mau e faziam barbaridades com essas pessoas, inclusive infantes, né? E aí o padre, o sacerdote, né, independente da hierarquia da igreja, falava, olha, você não pode fazer isso. Você se arrepende? Não, não me arrependo. Eu tô certo, vocês estão errados. Então, eu sinto muito, mas eu vou ter que te excomungar. Porque, assim, não tem como você concordar com isso, sendo que a gente fala outra coisa. Aí eles pegavam e excomungavam. Então, era exatamente o padre que mandava as pessoas para a fogueira? Não, ele excomungava. Aí o que que acontece? O rei, que era concordante totalmente com o padre, ele sim colocava a sentença de aniquilar a existência da pessoa da face da terra. E todo mundo aplaudia, maravilhoso, muito bom, muito obrigada. Menos uma pessoa terrível no mundo. Porque os cátaros faziam coisas assim, realmente que você ia concordar com todo mundo, tá bom? Então, o Tribunal da Santa Inquisição, ele era composto justamente pelos maiores teólogos da época, que não era para condenar, não, era para convencer os cátaros. Era para convencer os cátaros de que eles estavam bem lelés, né? Mas eles preferiam ali perder a vida do que concordar com esses maiores teólogos, tá? Então, era a questão do direito romano, né, que um crime religioso, um crime contra a fé, era igual a um crime contra o Estado. Se você comete um crime contra a fé, você comete um crime contra o Estado, logo você vai ser punido pelo Estado. Além da sua alma ser condenada ao inferno, porque você foi excomungado, né? Então, você também vai perder os seus direitos, né? Enfim, só que assim, os números são bem menores do que o que eles falam, em todos os casos de todas as épocas, tá?
Inclusive, na Idade Média, a gente vai ter nada mais, nada menos do que a Santa Idelgarda. Quem foi Santa Idelgarda? Ela foi uma monja beneditina, tá? Ela tem um currículo gigantesco, tá? Mística, teóloga, pregadora, compositora, naturalista, médica, poetisa, dramaturga, escritora. Ela foi realmente acima da média, entendeu? Eu me sinto menos do que uma formiguinha. Não, a formiguinha ainda tem utilidade, entendeu? É a mosca da mosca, do cocô da mosca do cavalo, entendeu? É aquela coisa assim. Pensa numa mulher fantástica que existiu durante justamente esse período, né? Foi ali mais ou menos o século XII. A Idade Média foi até o século XV. E ela fez muita coisa. Ela estudava, ela escrevia, ela curava chás, pedras, os católicos meio bruxo, né? Que eu brinco que são as católicas místicas, né? Elas adoram a Santa Idelgarda, né? Tem muitas pessoas que. Tem até uma aluna muito querida que ela tá fazendo medicina e ela adora a medicina de Santa Idelgarda, estuda muito, ela quer ser uma médica de verdade, uma médica diferente, né? E, assim, é, estudem, né? Conheçam a vida, a história dessa santa. Ela não foi só santa, ela não é só santa, mas ela também é doutora da igreja, que é um título bem mais exclusivo, né? São, se eu não me engano, são 33 doutores da igreja e três são mulheres. Então, assim, realmente não cola essa história eu fiz um chazinho e por isso eu fui pra fogueira. Não, não cola. Ela não só fazia chazinhos, como ela também usava pedras, cristais e várias outras práticas de receitas e coisas do tipo, tá? Monja. Então, enfim, né? Vocês já entenderam o meu recado aqui. Para realmente identificar uma bruxa, não é só seu chazinho, não é só sua vassoura, não é só seu gatinho, não é só sua pedrinha, tá? Não, isso não cola. É uma relação da ideologia contra a fertilidade e a vida da mulher, contra a mulher ser realmente usando o seu poder dela para algo elevado, para algo benéfico, desenvolvendo virtudes. Não, eu sou feliz assim, não há nada de errado se me faz feliz, não tem problema se é o que eu quero, seguir na minha vontade, que é coisa da Hecate, é coisa da lua negra, é coisa de mulher sem útero, tá? Então, essa relação fundamental aqui é completamente diferente, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, com uma mistura de um monte de coisa, de história, de simbolismo. Um pequeno detalhe sobre a relação dos cultos de Hecate e os primeiros cultos lunares, a gente tem esse livro aqui, As Bruxas e Seu Mundo, do Júlio Carro Barroja, eu não sei falar espanhol, mas é um livro acadêmico, então ele tem pesquisas realmente, ele é um livro de história, estava aqui na biblioteca do meu marido, né, ele é, dentre várias coisas, ele também tem doutorado em história, historiador, então eu tenho vários livros excelentes aqui, tá, para vocês, daquela outra indicação, esse livro eu não achei, mas esse aqui eu achei. É um livro muito interessante mesmo para quem quer conhecer um pouco melhor, tanto sobre essa parte simbólica quanto os relatos sobre as bruxas de verdade, né? Então, enfim, inscreva-se, curta, ative as notificações, me sigam nas outras plataformas. Eu também dou aulas e faço consultas. Obrigadíssima pela participação de vocês até agora. Não deixem de acompanhar os outros vídeos aqui do canal e até a próxima.